Então, hoje eu vou falar sobre as monarquias europeias. Países como França, Inglaterra, Portugal ou Espanha começaram a se consolidar a partir da Baixa Idade Média, paralelamente ao desenvolvimento do comércio e das cidades. Até então, nos diversos reinos formados pela Europa, com a desagregação do Império Romano do Ocidente, os reis exerciam principalmente funções militares e políticas. Sem cumprir atividades administrativas, o rei tinha seus poderes limitados pela ação da nobreza feudal, que, por serem os senhores da terra, controlava de fato o poder. Essa organização do poder é chamada monarquia feudal, e sua principal característica era a fragmentação do poder. A partir do século XI, em algumas regiões da Europa, as monarquias feudais iriam servir de base para a formação de governos centralizados. É o caso da França, da Inglaterra e de Castela, atual Espanha. Os reis começaram então a concentrar grandes poderes, em parte por causa do apoio e do dinheiro recebido dos burgueses. Ao longo de algum tempo, a aproximação do rei e a burguesia colocaram fim à fragmentação do poder. Entretanto, isso não significou a exclusão da nobreza feudal do poder. Ela se manteve ligada ao rei e usufruindo da sua política. Além dos reis, ganharam importância nesse processo os burgueses, que se tornaram um grupo social de maior poder político e, sobretudo, econômico. Quase sempre estiveram envolvidos nesse processo de centralização do poder os mesmos grupos sociais, os reis, a burguesia e os nobres feudais. Cada um desses grupos era movido por interesse próprio. Muitas vezes, esses interesses eram convergentes, outras vezes radicalmente opostos. Para a burguesia, novo grupo social se formava. A descentralização política do feudalismo era inconveniente. Isso porque submetia os burgueses aos impostos cobrados pelos senhores e dificultava a atividade comercial pela ausência da moeda comum e de pesos e medidas padronizados. A burguesia atuou no processo de formação das monarquias nacionais à medida que ela forneceu as condições materiais para que os reis pudessem impor a sua soberania à nação e constituírem um Estado. As razões que levaram a burguesia a se aliar aos reis são múltiplas, mas podem ser sintetizadas nos seguintes termos. Nacional significa a unificação das leis, da justiça, dos pedágios, dos impostos, das alfândegas, dos pesos e das medidas. Essa unificação possibilitaria uma maior dinamização do comércio, uma vez que ele acarretaria uma consolidação de um mercado interno e uma aglutinação de forças para possibilitar uma atuação mais eficaz no mercado internacional. Uma outra vantagem para a burguesia em apoiar a formação de estados nacionais seria a de que ela passaria a exercer indiretamente o poder político. Indiretamente por quê? Porque nas monarquias nacionais, os reis identificavam-se com o Estado e dessa forma eram eles que exerciam diretamente o poder político, mas o faziam também em nome dos interesses de seus aliados burgueses, que dessa forma passavam indiretamente a exercê-lo. Durante o processo das formações das monarquias nacionais europeias, remonta uma série de mudanças que se iniciam durante a Baixa Idade Média. De fato, o processo de consolidação das monarquias foi um dos mais evidentes sinais das transformações que assinalavam a crise do sistema feudal e a construção do sistema capitalista, legitimado pela nascente classe burguesa. No entanto, mesmo a surgir nesse contexto de mudança, as monarquias não simbolizavam necessariamente a crise do poder nobiliárquico. Nesse sentido, a constituição das monarquias pode ser compreendida enquanto um processo que conseguiu atender simultaneamente os interesses dos nobres e dos burgueses. Por um lado, a formação da monarquia conseguiu conter as diversas revoltas camponesas, que marcaram os sinais da Idade Média com a reafirmação da propriedade feudal. Por outro, essas mesmas monarquias implantaram um processo de padronização fiscal e monetário que atendia à demanda econômica da classe burguesa. Por isso, podemos notar que o Estado monárquico buscava preservar algumas tradições medievais e criar novos mecanismos de organização política. Nesse novo contexto, o poder local dos senhores feudais
foram suprimidos em forma da autoridade real. No entanto, os nobres ainda preservaram alguns importantes privilégios, principalmente no que se refere à isenção no pagamento de impostos. Somente os burgueses e a classe campesina estavam sujeitos às cobranças de taxa. Grande parte dos impostos arrecadados eram utilizados para organizar o exército, responsável pela contenção dos conflitos internos e a defesa dos interesses políticos da nação contra os demais estrangeiros. Nesse sentido, percebemos que a Europa moderna foi marcada por intensos conflitos, onde o controle por territórios instalou sucessivos episódios de guerra. A partir dessa nova demanda, exércitos permanentes foram formados sem a intervenção personalista da classe nobiliárquica. No campo econômico, as atividades comerciais tinham um papel fundamental no enriquecimento e consolidação da autoridade real. Por isso, diversos reis ficaram preocupados em adotar medidas que protegessem a economia contra a entrada de produtos estrangeiros, que é o protecionismo, e conquistar a área de exploração colonial, principalmente no continente americano. Dessa forma, podemos ver que o Estado absolutista teve grande papel no desenvolvimento da economia mercantil. O rei, sendo a expressão máxima desse tipo de governo, contou não só com o auxílio dos grupos sociais burgueses e nobiliárquicos. Tendo a Europa preservado uma forte religiosidade, foi de fundamental importância que a Igreja reafirmasse a consolidação dessa nova autoridade por meio de justificativas ligadas à vigente fé cristã. Nesse sentido, o rei era muitas vezes representado e idealizado como um representante dos anseios divinos para com a nação. Sendo esse um processo histórico que permeou toda a Europa Ocidental, a ascensão das autoridades monárquicas foi claramente observada entre os séculos XII e XV. Entre os principais representantes dessa nova experiência política, podemos destacar a formação das monarquias em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na França. O auge desse tipo de governo foi vivido entre os séculos XVI e XVII, mas logo foi desestabilizado pelas críticas e revoluções liberais iniciadas nos séculos seguintes. Com toda essa formação das monarquias, a gente pode concluir que a constituição das monarquias conseguiu atender simultaneamente os interesses dos nobres e dos burgueses. E a formação das monarquias conseguiu conter as diversas revoltas camponesas que marcaram os finais da Idade Média com a reafirmação da propriedade feudal. Eles também implantaram um processo de padronização fiscal e monetário que atendia à demanda econômica da classe burguesa. E somente os burgueses e a classe campesina estavam sujeitos à cobrança de taxa. Exércitos permanentemente foram formados sem a intervenção personalista da classe nobiliárquica. No campo econômico, as atividades comerciais tinham um papel fundamental no enriquecimento e consolidação da autoridade real. Por isso, diversos reis ficaram preocupados em adotar medidas que protegessem a economia contra a entrada de produtos estrangeiros, protecionismo, que no caso é o protecionismo, e conquistar áreas de exploração colonial, principalmente no continente americano. E também, para finalizar, podemos ver que o Estado absolutista teve grande papel no desenvolvimento da economia mercantil.